Olá, eu sou o Jonatas e você está no Universo Cidades. Hoje trago para vocês um vídeo sobre o planejamento urbano da capital dos Estados Unidos da América, Washington, D.C. A cidade, que foi planejada há mais de 200 anos atrás, abriga a sede do governo de um dos países mais poderosos do mundo. Detentora de grandes edifícios icônicos como a Casa Branca, Capitólio, Memorial Abraham Lincoln e diversos outros, Washington D.C. se consolidou no cenário mundial como uma cidade importante. Se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado a cidades, planejamento urbano e mobilidade urbana, já se inscreve no canal, marque o sininho para não perder nenhuma atualização. Historicamente, após a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, em 4 de julho de 1776, a nova nação não tinha uma capital fixa, e as reuniões dos congressistas ocorriam em distintas cidades. Até a transferência para a nova capital, a cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, foi a sede administrativa do governo federal. No artigo 1º da Constituição dos Estados Unidos, promulgada em 17 de setembro de 1787, foi incluído o poder do Congresso de governar plenamente um distrito a ser estabelecido como sede do governo federal. Entretanto, a Constituição não estabeleceu o local específico onde seria o distrito. Em 1789, estavam em andamento discussões sobre uma nova capital federal para os Estados Unidos. Houve um conflito de interesses entre as regiões norte e sul dos Estados Unidos para a localização do distrito. Os estados do norte queriam que a capital fosse uma das grandes cidades do país, todas pertencentes ao norte, enquanto os estados do sul favoreciam uma capital mais próxima de seus interesses agrícolas. Alexander Hamilton, o então secretário do Tesouro, e Thomas Jefferson, naquela época secretário de Estado, chegaram a um acordo sobre essa disputa. Este acordo resultou na criação de uma lei chamada Resident Act de 16 de julho de 1790, que deu ao então presidente americano, George Washington, o poder e autonomia para escolher o local onde seria construída a nova capital americana. O novo território federal foi nomeado Distrito de Colômbia, em homenagem ao explorador Cristóvão Colombo, e a nova cidade federal foi nomeada em homenagem a George Washington. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, que serviu de 1789 a 1797, foi eleito por unanimidade do Colégio Eleitoral, após liderar o Exército Continental na Guerra Revolucionária Americana. George Washington escolheu, em 1791, uma área de 260 quilômetros na margem do rio Potomac, entre os estados de Maryland e Virgínia, onde a vila de Georgetown estava localizada. Charles L'Enfant foi um arquiteto e engenheiro franco-americano. Em 1789, L'Enfant escreveu ao presidente Washington pedindo para ser contratado para planejar a cidade. L'Enfant nasceu em Paris em 2 de agosto de 1754, estudou arte e engenharia na França e serviu como engenheiro militar no Exército Continental durante a Guerra Revolucionária Americana. Em 1791, após a promulgação da Resident Act, L'Enfant foi escolhido para planejar a nova capital. Enquanto isso, o topógrafo Andrew Ellicott analisou o território de 260 km², com a ajuda de Benjamin Banneker. Thomas Jefferson, naquela época, atuava como secretário de Estado de George Washington, trabalhando juntamente com o presidente no planejamento geral da capital do país. Jefferson enviou L'Enfant uma carta descrevendo sua tarefa, que era fornecer um desenho de locais adequados para a cidade federal e os prédios públicos. Jefferson tinha ideias modestas para a capital. No entanto, L'Enfant considerou a tarefa muito mais grandiosa, acreditando que também, além de elaborar o plano da cidade, poderia projetar alguns dos edifícios. O engenheiro francês L'Enfant, que já havia trabalhado em estreita colaboração com George Washington e Thomas Jefferson, apresentou um primeiro plano diretor para a cidade no ano de 1791. Consciente da importância e da função representativa da cidade, ele decidiu por um grande plano diretor. Em uma carta enviada a George Washington, ele explicou que os seus planos eram estabelecidos numa dimensão proporcional à grandeza que a capital de uma poderosa nação deveria manifestar. Escreveu ainda que
que a cidade deveria ser de grande escala, com modelo de traçado geométrico axial das ruas, bem como para localizar edifícios importantes, como pontos focais, num desenho espacial de grandes bulevares, espaços públicos e parques. O plano Lenfant especificava locais para 2 edifícios: a Casa do Congresso, atualmente o Capitólio dos Estados Unidos, e a Casa do Presidente, atual Casa Branca. Seu projeto para a cidade federal pretendia representar os princípios fundamentais e constitucionais da América. Pensou no traçado geral e na localização espacial e democrática das instituições. O equilíbrio entre o poder legislativo e executivo é representado pela colocação do Congresso e da Casa Branca em 2 colinas distintas. Lenfant quase não forneceu detalhes para informações de outras instituições públicas governamentais. Por exemplo, a Suprema Corte não recebeu um destaque de onde seria sua localização, sendo que a corte ficou alojada no edifício do Capitólio até 1935, quando finalmente se mudou para o edifício da Suprema Corte, no leste da colina onde se situa o Capitólio. Lenfant concentrou-se em instalar o centro da cidade e enaltecendo a história e celebrando as grandezas da nação, hoje materializadas principalmente no National Mall. Em seu plano diretor, projetou uma série de praças, que poderiam ser vistas uma das outras, igualmente distribuídas por todo o distrito da cidade e conectadas por avenidas espaçosas e grandes bulevares arborizados. Detalhou em seu plano numerosos locais públicos de onde deveriam ser construídos os monumentos para celebrar a memória nacional. Projetou o local exato onde deveria ser construída uma estátua a George Washington, que o Congresso votou em 1783, detalhando onde deveria marcar o ponto de encontro dos 2 eixos principais que moldam o National Mall, tendo a Casa Branca e o Capitólio como pontos de referência. Lenfant imaginou que a casa do presidente tivesse jardins públicos e arquitetura monumental neoclássica. Refletindo suas visões grandiosas, ele especificou que a casa do presidente teria 5 vezes o tamanho do edifício que foi realmente construído, tornando-se mesmo assim a maior residência então construída na América. Em seu plano, Lenfant imaginou uma grande avenida ladeada por jardins com aproximadamente 1 milha ou 1 km e 600 metros de comprimento e 400 pés, aproximadamente 120 metros de largura, hoje denominado National Mall, em uma área que ficaria entre a Casa do Congresso, atual Capitólio dos Estados Unidos, e uma estátua de George Washington, hoje o monumento ao Washington, um obelisco de 169 metros de altura. A construção do edifício do Capitólio, Palácio Presidencial, hoje Casa Branca, e vários outros edifícios governamentais estavam quase concluídos quando o Congresso se mudou da Filadélfia para Washington em dezembro de 1800. Oficialmente, a cidade de Washington, D.C. foi fundada em 16 de julho de 1790. Porém, 10 anos depois, somente em dezembro de 1800, a cidade passou a ter a presença efetiva dos congressistas. O Capitólio dos Estados Unidos foi inaugurado em 17 de novembro de 1800. Naquela data, o Congresso realizou a sua primeira sessão no edifício que ainda estava em construção. A Casa Branca foi construída entre 1792 a 1800, mas George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, não residiu nela. Em 1º de novembro de 1800, John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, foi o primeiro presidente a morar na Casa Branca, juntamente com a sua esposa Abigail. As grandes avenidas axiais levam o nome dos 15 estados que constituíam os Estados Unidos à época. A construção da cidade foi realizada aos poucos, com muitas interrupções devido à Guerra Civil e outros eventos da história do país. No início do século XX, o senador James Macmillan formou uma comissão no Senado para resgatar a grandiosidade da visão de Lenfant. Inaugurado em 1902, o plano Macmillan teve como foco o National Mall, ou simplesmente The Mall, que é semelhante ao eixo monumental de Brasília, uma grande via constituída por um cuidadoso projeto paisagístico onde estão dispostos os prédios governamentais. O plano diretor foi fundamental para resgatar as características neoclássicas da arquitetura dos edifícios anteriormente desenhadas por Lenfant, bem como as áreas verdes abertas presentes na região, além de valorizar o sistema de parques públicos da capital. O plano de desenvolvimento da cidade de Washington, D.C., que foi aprovado pelo Congresso, limitou a altura dos prédios em até 131 pés, ou 40 metros, com algumas exceções para prédios governamentais
e edifícios históricos. A proibição de prédios altos tem sido alvo de críticas de alguns, que argumentam que impede o crescimento econômico da cidade e a criação de moradias acessíveis. No entanto, a proibição continua a ser apoiada por muitos que acreditam que é importante preservar a arquitetura histórica e a aparência da cidade. Washington DC é uma cidade com uma rica história e arquitetura. A proibição de prédios altos ajuda a proteger estes marcos históricos e a manter a aparência da cidade, sendo o lar de muitos monumentos e edifícios governamentais importantes, incluindo o Capitólio, a Casa Branca e o Lincoln Memorial. A proibição de prédios altos ajuda a garantir que esses marcos sejam visíveis de todos os ângulos da cidade. Atualmente, a capital estadunidense desempenha um papel central na vida do povo americano, abrangendo o campo político e cultural do país. A cidade é um importante centro educacional e um destino turístico popular mundial. Além disso, Washington DC abriga a sede de importantes instituições. Também é a sede da Biblioteca do Congresso, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional. Para o mundo, Washington DC é um importante centro de diplomacia e símbolo da democracia e dos ideais de liberdade. Deixe nos comentários o que você achou do Plano L'Enfant para a cidade dos Estados Unidos. Escreva qual a sua opinião sobre o que você considera mais importante no planejamento urbano. Em sua opinião, o arquiteto L'Enfant soube projetar bem a capital americana? Não deixe de se inscrever no canal, isto ajuda o projeto e também, se o conteúdo foi relevante, curta e compartilhe. Você está no Universo Cidades, até mais, muito obrigado.